A paz do Senhor, queridos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Estamos aqui nos estúdios da TV Sinlab para apresentar a Faculdade FAIMESP, Faculdade Evangélica Metropolitana do Estado de São Paulo. E ao nosso lado está o nosso coordenador geral, o pastor Almir Rodrigues. Irmãos, a nossa faculdade FAIMESP tem os melhores cursos na área da teologia, dentre a sistemática, nível básico, médio e bacharelado. Se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade. Venha conhecer, venha fazer uma aula grátis, e aí eu quero ver se você não vai ficar com a gente. Eu te desafio, hein? Tem o básico 1, básico 2, tem o médio, que é o intermediário, e tem o avançado, que é o bacharel. Irmãos, top! Sensacional o material aqui. Temos até o material aqui. Venha e você vai se surpreender. Isso aqui é muito rico. É algo muito assim de Deus mesmo para a sua vida. Pastor Almir, lembrando que nós temos não só a parte teológica, mas temos cursos rápidos também, né? Sim, temos o capelania, juiz de paz, dentre outros especializações. Um exemplo, livro de Levítico, que é difícil, Apocalipse, livro de Judas. Mas você sabia que o livro mais difícil da Bíblia não é o livro do Apocalipse? E eu te provo, livro do Gênesis, do primeiro capítulo ao capítulo 11, ali é complicado. Venha conhecer e crescer na graça e no conhecimento. Exatamente. Para maiores informações, entre em contato com esses contatos, esses telefones que estão passando aqui debaixo na sua telinha, e o nosso site também da Faculdade FAIMESP. Com certeza a Faculdade FAIMESP veio para justamente ampliar os seus conhecimentos. Que Deus em Cristo abençoe. Amém. Tamo junto, irmãos. Tchau, tchau. Paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. É uma alegria imensa estarmos aqui nessa convenção da Sinlab. Há um ano atrás nós estávamos aqui sendo recebidos pela convenção, e hoje faz um ano que nós estamos participando juntamente com o pastor Tiago. Estamos aí para servir o reino, servir o corpo de Cristo, propagar a palavra de Deus, multiplicar a salvação entre os pecadores e anunciar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é uma alegria imensa poder rever algumas pessoas, poder estar aqui. Quero ser breve, quero
dividir o tempo com todo mundo, ouvir todo mundo. E a minha palavra de gratidão é essa, de estar aqui juntamente com vocês. Eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 1, no verso de número 29, 30 e 31, da palavra de Deus. Eu creio que é uma palavra bastante conhecida, mas é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias para a igreja do Senhor, principalmente para nós que somos obreiros da casa de Deus. E a gente olha no contexto geral e encontramos muitas pessoas, obreiros, que se encontram enfermos em suas atividades, que se encontram doentes pelo peso da responsabilidade, pela multiplicar as cargas de trabalho que a gente vem agregando todos os dias sobre as nossas vidas. Isso vai deixando com que a gente fica doente fisicamente, espiritualmente. E quando nós estamos doentes, nós não fazemos o nosso melhor, não aplicamos as melhores qualidades que temos na obra de Deus. E quando isso acontece, que a gente cai enfermo, parece que não produzimos mais, não temos mais a mesma assertividade naquilo que fazemos. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, vou fazer que nem o pastor Tiago. Cadê o pessoal do fundo? Põe um fundo aí, rapaz, por favor. Assim, pastor, que faz? Glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo, irmão. Pois bem, como eu estava dizendo, quando nós nos deparamos nessa situação de enfermidade espiritual, física, que nos limita de fazer a obra, eu olho para a Bíblia Sagrada e encontro esse texto que eu pedi para você abrir, e vejo que o Senhor Jesus é o maior interessado em se relacionar com a gente, e o maior interessado em nos curar por um objetivo só. Diz assim a palavra do Senhor: e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, e com Tiago e com João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Verso 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, a levantou, e a febre a deixou, e servia-os. Contexto desse texto rapidinho para você entender. Jesus chegou de um culto, era um sábado, e ele estava em Cafarnaum, segundo a história anterior a essa. E nesse culto que Jesus estava com os discípulos em Cafarnaum, foi uma glória tremenda que aconteceu. O texto vai dizer que Jesus pregou com todo o poder e autoridade. Alguns demônios se manifestaram naquele culto e o Senhor os expulsou da sinagoga. Após o término desse culto, como era tradição num sábado, os homens iam para a sinagoga adorar, e as mulheres ficavam em casa preparando o banquete, a mesa. Quando os homens chegassem, estava tudo preparado. Então os homens estavam fazendo a obra, e as mulheres estavam dentro da casa fazendo a obra. Quando eles chegam na casa de Simão Pedro, era para estar tudo preparado, só que tinha algo dentro da casa que não estava dentro da normalidade. A sogra de Pedro estava doente, e como era a tradição, como o apóstolo Paulo disse, que as mais velhas ensinavam as mais novas. Isto é a orientação que a Bíblia nos dá. Então a sogra de Pedro, sendo a anciã da casa, com certeza era ela que distribuía as tarefas para sua filha, quem sabe as outras mulheres que estavam ali, para poder, quando os homens chegassem do culto, pastor Tiago, a mesa estaria preparada. Mas a história vai dizer que neste dia, a anciã, a sogra de Pedro,
a que estava na responsabilidade de distribuir os trabalhos, estava enferma. Estando enferma, a obra parou. Estando enferma, não teve mesa preparada. Estando enferma, não tinha nada que tivesse estar preparado estivesse. E quando Jesus chega no recinto juntamente com os discípulos, eles percebem que o que era para estar preparado não estava. E alguém diz para Jesus: ei, a sogra do anfitrião da casa, que é Pedro, está doente. Ou seja, está com uma febre. E o texto vai dizer no versículo de número 31 que Jesus tomou uma atitude que mudou a história desta mulher para sempre. Ensina para a gente que veio nesta reunião de uma convenção, onde a maioria somos obreiros, desde o auxiliar de escala ou cooperador, até o cargo de pastor, bispo ou apóstolo. Mas nós somos todos obreiros, falando do genérico da palavra. A Bíblia diz que quando Jesus, ele sabe da notícia, primeira coisa que ele faz, ele se chega a ela. Por quê? Porque ele é o maior interessado em mudar a história de alguém. Alguém aqui atrás já entendeu, vou dizer de novo. Todas as vezes que Jesus sabe que alguém está nessa situação, ele se interessa pelo seu problema, ele se interessa pela tua situação. Segunda coisa que ele fez, ele estende a mão para ela. Ele fez o quê? Porque todas as vezes que estamos afundando, Jesus é o primeiro a estender a mão para nos ajudar. Às vezes aquele que divide a tribuna com você não estende a mão para te ajudar. Há muitas vezes aquele que te cumprimenta com a paz do Senhor não te estende a mão para te ajudar. Mas existe um aqui que já foi dito nesse lugar, que fechou um terreiro, que ressuscitou uma menina, que deu livramento para a pastora Nonata. Ele está interessado em você. Ele estende a mão. Ele estende a mão. Terceira coisa que ele fez, levantou a mulher. Todas as vezes que Jesus estende a mão para alguém, é para mudar a posição que você está. Você pode ter chegado aqui prostrado, você pode ter chegado aqui cabisbaixo, mas a mão de Jesus está mudando você de posição aí. Percebeu que até então Jesus está fazendo um monte de coisa e ela ainda está com febre? Ele se interessou por ela, ainda está com febre. Estendeu a mão, ainda está com febre. Mudou ela de posição, ainda está com febre. Após essas três atitudes, o texto vai dizer: a febre a deixou. Ele deixou primeiro ela na posição, para depois trazer a cura que ela precisava. Parece que a história vai acabar assim, eu vou me sentar, não parece? Só que eu contei toda essa história só para dizer para você, obreiros da casa do Senhor, Jesus é interessado em você só por um motivo. A última palavra do verso 31. Ele se interessou por você, estendeu a mão por você, te levantou, te curou, para você começar a servir de novo. Porque Ele nos ensina dizendo: é melhor servir do que ser servido. Parece a frase que eu vou dizer, pastor Lindomar, parece até um pleonasmo, mas não é. Jesus está querendo dizer assim: obreiro que não serve, não serve. Obreiro que não serve, não serve. É a mesma coisa do relógio. Relógio que atrasa, não adianta. Mesma coisa. Que adianta ter um relógio que atrasa? Não adianta. Não é assim, pastor Duarte? Obreiro que não serve, não serve. E obreiro que não serve, ou está doente, ou o obreiro que não serve, ou dá trabalho para quem está servindo.
Só que hoje a primeira opção é essa. Você pode ter entrado aqui enfermo, mas aquele que se interessou por você, Alavaço, está estendendo a mão agora, está mudando a situação deste quadro, Alai, decai, para você começar a servir de novo. Você vai voltar para a tua igreja nesse final de semana para servir de novo. O texto vai dizer que ela começou a servi-lo. Servir a quem? A quem curou. Então Jesus está dizendo: eu vou curar você para você começar a me servir de novo. Quem acredita nesta palavra? Então aplaude ao Senhor bem forte. Fique com esta palavra, que o Senhor esta noite venha levantar obreiros para servir na seara, porque grande é o campo, poucos são os trabalhadores. Mas aqui hoje o Senhor olhou do alto do céu e encontrou trabalhadores para essa seara. Se é você, dê mais um grito de glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus e Cristo abençoe a todos. Eu, pastor Tiago Celeste, presidente da convenção Sinleb, Convenção Internacional de Líderes Evangélicos do Brasil, quero aqui estender a minha gratidão a todos os senhores que estiveram presentes neste último encontro da Convenção Sinleb, no estado de São Paulo. E foi grande bênção. Breve teremos aí outras notícias de próximas convenções no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, no estado de Goiás e por aí vai. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado ministro e ministra do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua casa, e permanecemos firmes. E o único propósito, visão da Sinleb, é nós temos unidade entre os ministros e os ministérios. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133 vai nos ressaltar isso. Então que fique com Jesus. Deus abençoe sua vida. E você que ainda não se filiou na Convenção Sinleb e ainda tem dúvidas sobre a instituição, o que pode oferecer para a sua igreja, seu ministério, itinerante, particular, entre em contato com um de nossos representantes que vão tirar toda a sua dúvida, ou pode chamar também nesses contatos aqui, entrando também pelo nosso site conosco. Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau.